estou de volta com o Play, o programa que liga você à informação. E hoje, novamente, vamos falar da eleição na UniOeste. Para a direção do campus de Marechal Cândido Rondon, nós temos 2 candidatos, os professores Emerson e Eurides. Em outra oportunidade, conversamos com o professor Emerson e hoje nós vamos conversar com o professor Eurides. Professor Eurides, satisfação recebê-lo, bem-vindo. Boa tarde, é uma grande satisfação para nós termos essa oportunidade de estarmos aqui e podermos falar um pouquinho da nossa universidade e também em relação à nossa candidatura à direção-geral do campus. A UniOeste é uma universidade de extrema importância para a nossa região, especialmente para Marechal. A gente vê aqui as pessoas se colocando à disposição. Gostaria, professor, que o senhor começasse falando um pouquinho da sua formação, da sua trajetória acadêmica e da sua atuação na UniOeste, né? Quantos anos que já está aqui, é docente, que cargos ocupou, para quem está nos assistindo conhecer um pouquinho mais quem é o Eurides que está querendo ser o diretor do campus de Marechal Cândido Rondon. Eu ingressei aqui na UniOeste em 1997, eu sou engenheiro agrônomo, tenho a formação na Universidade de Santa Catarina, posteriormente eu fiz mestrado na Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais, na área de engenharia agrícola, e ainda fiz o doutorado na Unesp, no campus de Botucatu, na área de agronomia, atuando na área de irrigação e drenagem, a qual eu ministro aula desde o meu ingresso aqui em 1997. Eu tive oportunidade de ocupar várias funções na parte administrativa. Eu fui coordenador de curso quando a primeira turma estava no 4º ano, então nós tivemos a oportunidade de atuar providenciando toda a questão relacionada à infraestrutura, a realização dos concursos para os professores que iriam atuar no 4º e no 5º ano. E no 5º ano nós tivemos a oportunidade de encaminhar o processo de reconhecimento do curso. Foi o primeiro reconhecimento do curso de agronomia, ele foi reconhecido e quando nós tivemos a formatura da primeira turma, os formandos eles tinham já as suas oportunidades de emprego e todos puderam sair, exercer a sua profissão porque o curso já era reconhecido. Ainda tive a oportunidade de coordenar o curso por mais 2 vezes e ainda fui o diretor do Centro de Ciências Agrárias, fui pró-reitor de graduação, juntamente ao reitor que era aqui do campus, entre 2008 e 2011. Tive a oportunidade também de ser diretor do núcleo de estações experimentais por 2 oportunidades e atualmente sou o pró-reitor de graduação, juntamente aí na gestão do professor Alexandre e professor Gilmar, de 2020 até agora, né? Então com término previsto aí para dezembro desse ano. Durante todo esse período, sempre ministrei aulas, né, na graduação e também no mestrado e no doutorado em agronomia. Professor, acabou de citar, faz parte da gestão do Alexandre enquanto reitor. Tem uma proximidade muito grande, com certeza deve estar apoiando a sua candidatura à reeleição? Sim, apoiamos o professor Alexandre, juntamente com o professor Gilmar. Nós trabalhamos muito próximos, né? Eu sou um dos pró-reitores nessa gestão e nós enfrentamos várias dificuldades. Então, conhecemos o trabalho de perto, tudo aquilo que foi feito e o quanto a UniOeste avançou nesses últimos anos, graças a esse trabalho que nós temos, uma sintonia entre o reitor, o professor Alexandre, entre o vice-reitor, o professor Gilmar, e por isso nós também apoiamos esse processo na recondução da chapa, né, constituída aí pelo Alexandre e o Gilmar. Professor, o senhor citou a sua trajetória aqui na UniOeste, são aí quase 26 anos, é isso? Isso, exatamente. 26 anos, muitos cargos. Não é a primeira eleição que o senhor concorre, então. Claro que talvez para a direção seja a primeira, é mais ou menos isso, porque às vezes para a direção de centro também é eleição. Isso, eu tive a oportunidade de concorrer às coordenações de curso, sempre tivemos aí concorrência. Na direção do centro, eu fui candidato 2 vezes, fui eleito na segunda vez, era candidatura única,
E para o núcleo de estações experimentais também era candidatura única, né? Mas para a direção geral do campus é a primeira vez que eu estou à disposição. E como é que o senhor está percebendo a aceitação? Quando o senhor vai fazer a sua campanha, conversar com os acadêmicos, enfim, com a comunidade acadêmica como um todo, como é que está sendo a receptividade do Eurides para a candidatura à direção do centro de campus? Desculpa. Primeiro eu tenho que manifestar a honra de poder estar como candidato numa função tão importante aqui no campus de Marechal Rondon, na UniOeste, que é uma universidade de uma atuação elogiável aqui na nossa região, nessa região do nosso estado do Paraná. Então tem que enfatizar isso, porque na estrutura que nós temos na universidade, UniOeste, universidade pública, é elogiável, e manifestar então a satisfação de estar nessa condição agora, nesse momento. Nós temos tido a oportunidade de receber um retorno que é extremamente gratificante, porque é a oportunidade de estabelecer uma relação de empatia, de estar próximo aos nossos alunos, de vários cursos aqui do campus de Marechal Rondon, dos nossos servidores agentes universitários, dos nossos docentes, dos vários cursos que compõem aqui, tanto da graduação quanto da pós-graduação. E essa proximidade, ela nos dá um retorno até para que nós tenhamos uma sintonia exatamente de quais são as demandas, quais são os anseios que a comunidade acadêmica do campus apresenta nesse momento. E tem sido uma receptividade assim, muito boa. Nós estamos muito confiantes e acredito que o projeto que nós estamos defendendo, o projeto de gestão para essa universidade para os próximos 4 anos, será de sucesso. Eurides, você falou da satisfação em colocar seu nome à disposição. Por que você achou que nesse momento, por que agora? Você se sente preparado, já passou por tantos outros desafios, digamos assim, chegou o momento agora de um desafio maior, é por aí? Também por aí. É uma oportunidade de estar dando um retorno para a nossa universidade da formação que nós temos ao longo desses últimos anos. Principalmente, além de conhecer a nossa universidade, como que ela funciona, como que devem ser as atuações nos nossos conselhos, porque todos os nossos conselhos eles são deliberativos, lá são tomadas as decisões, e os gestores que acabam então exercendo a função executiva dessas decisões. Além dessa vivência, a oportunidade de estar em diferentes fóruns, tanto aqui no estado do Paraná, juntamente aos demais pró-reitores de graduação, juntamente aos nossos reitores, estar participando no âmbito nacional, na representação, também pela pró-reitoria de graduação, onde nós temos a oportunidade de estar presente nos locais onde as pautas de discussão, os temas de discussão, eles estão em sintonia com o que acontece hoje na UniOeste. Então, isso é extremamente importante. E essa vivência nos qualifica para esse momento nós nos colocarmos, então, à disposição pela função que é exercida aqui na direção geral do campus, mas principalmente por essa trajetória, pela experiência, pela vivência que nós temos tido ao longo desses últimos anos, né, participando na parte administrativa da UniOeste. Todo professor é um pouco gestor, mas assim, ser o gestor de um campus como o de Marechal, que é o segundo maior da UniOeste, é uma responsabilidade grande, hein, professor? Você já parou para pensar se for eleito? E aí? Sim, nós estamos preparados para exercer a função. Quando nós nos colocamos nessa condição de candidato, nós já temos que esperar o sucesso. Então, nós temos que ter esse pensamento positivo. E por isso é importante essa sintonia nesse momento, porque
Porque além de nós apresentarmos as diretrizes que nós estabelecemos, nós solicitamos para que todos façam a sua análise, que discutam, que debatam, mas que tragam para nós principalmente as demandas. Quais são os anseios que a nossa comunidade tem nesse momento, para que nós possamos ter uma sintonia e poder desenvolver um trabalho harmônico aí voltado a todos e principalmente para o avanço da nossa universidade, para o nosso campus aqui de Marechal Rondon. Professor Eurídice, quando você conversa com a comunidade acadêmica, o que você tem colocado que são as suas principais propostas, se eleito diretor de campus de Marechal? A diretriz principal que nós temos apresentado tem sido a valorização das pessoas. O maior patrimônio que nós podemos ter são as pessoas. As pessoas é que vivem, que constituem, que fazem parte dessa universidade. Nós tivemos uma experiência em 2020, onde nós tivemos que desenvolver as nossas atividades à distância, num formato remoto, emergencial. Então nós não estávamos preparados para isso. E nós percebemos que nós precisamos uns dos outros. E o maior patrimônio que nós podemos ter na universidade são as pessoas. Todos aqueles que fazem parte dessa comunidade. Então nós queremos valorizar esse momento e nós apresentamos as diretrizes então voltadas para essa valorização. Certo. Quais seriam as formas de valorizar? Seriam criar mecanismos para manter os acadêmicos que estão estudando se manter? Porque muitas vezes a gente sabe que às vezes por falta de um incentivo financeiro desiste. São N desafios, né, professor? Inclusive evidenciados com a pandemia. Como seria essa valorização que você fala, que você cita nessas suas diretrizes? Muito bem. Nós trazemos aqui a primeira delas, no sentido da valorização, a qualidade de vida no trabalho. Então nós queremos oportunizar as condições para que as pessoas possam estudar, possam desenvolver as suas atividades no trabalho e não adoeçam por isso. Na universidade, nós exigimos muito da nossa capacidade intelectual e nós precisamos então ter ações preventivas para questões relacionadas à nossa saúde emocional, nossa saúde mental. Então nós queremos trabalhar de uma forma preventiva nesse sentido, para todos, para os nossos alunos, para os nossos professores, para os nossos agentes universitários. Depois de 2020, com essa experiência, essa vivência que nós tivemos, aflorou muito essas comorbidades, oriundas do estilo de vida que nós levamos, então, das preocupações que nós temos, uma vida estressante, muitas exigências. Então, e na universidade não é diferente, nós temos isso. Então, nós queremos trabalhar nesse sentido. Hoje nós temos oportunizado diferentes formas de acesso ao ensino superior. Então, nós queremos trabalhar agora para oportunizar a permanência. Então, a permanência dos nossos alunos, para que eles possam concluir os seus cursos, para que eles possam ser diplomados e que eles possam nos dar um retorno daquela oportunidade que eles tiveram de uma vivência, numa universidade, de uma formação de ensino superior, para que eles possam retribuir para a nossa sociedade essa formação e para que possa resultar aí na melhoria de qualidade de vida de todos. Professor Eurídice, com uma trajetória de 26 anos de UniOeste, você acompanhou aí toda uma evolução. A gente sabe que, desde o começo, muitos desafios. O que você diria hoje, agora, que o campus tem que melhorar, que seria prioridade a ser melhorada daqui para frente, que pegaria aí, se caso eleito, os próximos anos, que seriam como prioridades para você melhorar o campus ainda mais, nesse sentido de evolução, de construção de uma universidade cada vez melhor? A universidade, ela sempre apresenta grandes demandas, Então, a ciência evolui, a sociedade evolui, então nós estamos numa franca evolução. Então, nós precisamos ter essa dimensão, estar em sintonia e estar sempre buscando avançar. Então, essa é uma das diretrizes que nós temos, uma das prioridades que nós temos na instituição. Nós queremos continuar atuando, permitindo o acesso, então nós queremos trabalhar cada vez mais integrados e muito próximos aqui no nosso município, aqui na nossa região, para que as crianças do ensino infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, eles saibam que a UniOeste é presente aqui no nosso município, ela é pública,
que ela é gratuita e ela é de todos. Então nós queremos que todos saibam cada vez mais que a universidade é um espaço de todos, né? Para que todas as crianças possam inserir já no seu planejamento de vida, nas suas metas, nos seus objetivos, um dos nossos cursos, para que ele tenha a oportunidade de ter uma formação de nível superior, para que ele possa depois retornar à nossa sociedade esse benefício. Então nós queremos tornar um espaço cada vez mais público. Hoje nós temos a oportunidade, todos os cursos de graduação da instituição, eles passaram pela reformulação do projeto pedagógico. E todos têm lá a inserção da extensão universitária. Então nós estaremos muito mais presentes na comunidade, a comunidade estará muito mais presente na instituição. E essa troca de conhecimento, essa reformulação, a reconstrução do conhecimento vai resultar na formação dos nossos estudantes, dos nossos professores, da nossa comunidade. Então nós queremos estar muito mais presentes na nossa comunidade, que todos reconheçam que a UniOeste é um dos grandes patrimônios que nós temos aqui no município e queremos que isso faça parte da vida de todos. Professor, até aproveitando esse gancho que você falou da questão do reconhecimento, a gente sabe da importância da UniOeste, do campus aqui de Marechal, até economicamente falando, né, pelo número de docentes, de servidores como um todo, e também muitas vezes dos acadêmicos que vêm de outras cidades e movimentam a economia, estão fomentando aí N setores. Também da contribuição da instituição em si, quanto pesquisas, só que a gente percebe muitas vezes que a comunidade ou a sociedade, ela não vê assim, de fato, o que é uma universidade como a UniOeste aqui dentro do nosso município, enfim, respingando tantos benefícios e tantas outras coisas até para a nossa região. Como é que é isso? É complexo, é difícil, a gente percebe isso muitas vezes até em processos eleitorais, como vivemos aí recentemente, muitas vezes a universidade sendo bombardeada por críticas que muitas vezes não procedem. E como lidar com isso? Essa nova pegada, digamos assim, de inserir a universidade ainda mais na comunidade, você acredita que seja possível reverter isso que acontece muitas vezes? Não que seja sempre ou de todas as pessoas, mas existe sim pessoas que não reconhecem, que não tratam talvez a UniOeste como ela deveria ser tratada, com o respeito que ela deveria ser olhada, digamos assim. Sim. Considero que o conhecimento é o maior patrimônio que nós temos na humanidade. E muito disso é produzido na universidade. Então, nós precisamos fortalecer essas questões. E nós queremos trabalhar nesse sentido em relação à comunicação. A informação ela tem que fluir mais internamente na nossa universidade, porque tem muitas das nossas ações que diferentes áreas também não conhecem, não sabem. Principalmente se ocorre na universidade, a gente projeta isso também para a nossa comunidade externa. Então nós precisamos que essa informação, que essa comunicação, tanto interna quanto externa da universidade, ela possa ampliar, ela ultrapasse as dimensões e os limites da nossa universidade. Por isso que nós queremos estar muito mais presentes aqui na nossa região, no nosso município, porque a universidade ela oportuniza um crescimento, ela potencializa o crescimento regional. Nós temos que reconhecer a UniOeste, ela é uma universidade de uma atuação regional e nós queremos que as pessoas também reconheçam isso, que elas valorizem aquilo que é deles. Então a universidade pública é de todos, então nós queremos que todos tenham também essa visão e que venham conosco nesse trabalho de publicizar o que é feito, aquilo que é gerado, o conhecimento que é transformado, as pesquisas que são desenvolvidas, né? Então a atuação da universidade em diferentes áreas. Então tudo isso é em prol e o benefício da nossa população. Professor, assim como são muitas demandas, também são muitos desafios. Talvez um deles que a gente observe hoje é difícil, às vezes, atrair o acadêmico, porque muitas vezes o curso não é tão interessante, mas também tem a questão que você simplesmente não pode acabar com o curso, mudar, né? É muito complexo isso.
Como pensar a universidade do futuro? Tendo em vista que tem que ter um olhar de atrair, né, de alguma maneira mais, de fazer com que também aquele que está permaneça, porque hoje a gente tem uma geração diferente, digamos, da nossa. A gente, nossa, pensava na universidade. Hoje é muito, os jovens parece que assim, eles estão aqui, mas se eles tiverem que deixar, não tem problema. Então, assim, tá diferente, né? O contexto é outro e o desafio, nesse sentido, eu vejo que ele é muito maior do que já foi um dia. Talvez a gente nem falava isso em tempos atrás, era diferente. Mas hoje realmente é algo que tem que ter um pensar, um olhar diferenciado. Como é que você vê isso? Vencer esse desafio e outros desafios e pensar a universidade do futuro? A universidade está passando pelo momento que ela precisa parar e se repensar, né? As nossas práticas, as nossas metodologias, os nossos cursos, o formato dos nossos cursos, nós precisamos repensar. Os jovens que estão hoje com um potencial a ingressarem no ensino superior é um perfil muito diferente do que nós tínhamos até alguns anos atrás. Inclusive, se nós fizermos uma retrospecção daquilo que nós formamos, qual que era a nossa postura, como que nós nos formamos, hoje nós precisamos nos reinventar, precisamos nos repensar, para que o desafio é para que nós tenhamos condições de projetar algo daquilo com que nós não fomos formados, com aquilo que nós precisamos conhecer. E uma pauta que é constantemente apresentada e é discutida, quais serão essas demandas, quais serão as profissões do futuro. Então nós temos que trabalhar hoje pensando numa formação inicial e uma formação continuada, para os nossos professores, inclusive, e para aqueles que forem ingressar no ensino superior. As demandas que irão surgir na nossa sociedade, elas serão cada vez mais inovadoras. Então, nós precisamos que a universidade também seja uma universidade de vanguarda, que ela esteja em sintonia e que ela provoque essas mudanças também. Então, nós precisamos estar preparados por isso. Então, nós estamos vivenciando um momento de grandes desafios. Então, nós vamos provocar essas discussões nos diferentes cursos, na estrutura que nós temos no campus, por exemplo, que são os centros, nós vamos ter que provocar isso, principalmente pela vivência que nós temos tido a oportunidade de estar na pró-reitoria de graduação, de estar junto a outras instituições no nosso estado, no nosso país, e a gente quer trazer isso para que nós possamos parar, pensar, refletir e termos essas oportunidades e que a universidade também passe a ser um local onde os nossos jovens hoje eles pretendam estar. Então nós temos que ter algo que seja extremamente atrativo. Então nós precisamos trazer isso para que nós possamos ter oportunidades e que essas oportunidades elas estejam de encontro com aquilo que os nossos jovens, principalmente hoje, estão procurando. Professor, você citou em mais de uma oportunidade que é um momento de campanha e de ouvir a comunidade Sim. acadêmica. Você apresenta, claro, suas propostas, mas também está disposto a ouvir o que a comunidade tem a lhe dizer. E o que você tem ouvido, assim, que te chama a atenção, por exemplo, o fulano falou isso, fulano falou aquilo, mas de repente estão falando a mesma coisa, sinal que aquilo precisa ser levado realmente em conta. Tem alguma demanda, assim, que já lhe chamou a atenção, que é algo que realmente, de repente, seja algo, enfim, que seja relevante aí nesse momento aí de campanha e de conceber essas ideias que estão sendo trazidas pela comunidade acadêmica. Sim. Em relação aos nossos estudantes, algo relacionado à assistência estudantil. Nós não tínhamos até então, na UniOeste, ações voltadas à assistência estudantil. Nós tínhamos já normatizado, as ações eram poucas, mas agora nós temos, inclusive, um conselho instalado, onde temos a presença, a representatividade dos estudantes, embora em todos os conselhos da UniOeste nós temos a representação das 3 categorias,
dos estudantes, dos agentes universitários, dos professores, e também nós temos a representação da comunidade externa. Mas esse conselho ele foi criado exclusivamente para nós atendermos as demandas oriundas dos estudantes. Então, nessas oportunidades, a gente tem ouvido muito as demandas, e a grande maioria delas é na preocupação para que oportunizem a permanência. Nós estamos tendo muitas dificuldades, principalmente dificuldades financeiras, para que os estudantes possam permanecer. Muitos têm que, além de estudar, trabalhar, e isso acaba dificultando o desenvolvimento de todas as atividades a contento. Muitos têm oportunidades dentro da própria universidade, estudam, mas mesmo assim ainda tem que procurar outras formas de conquistar aí, recursos econômicos, né, para poder se manter. Então a gente percebe que é uma preocupação muito grande. Atualmente o custo de vida está muito elevado. As famílias elas passaram por uma mudança significativa, principalmente ainda oriundo de 2020, da pandemia que nós vivenciamos, e os orçamentos familiares eles estão comprometidos. Muitas famílias ainda não conseguiram se restabelecer, e isso tem pesado significativamente também na universidade. Então a gente precisa reconhecer isso, a gente precisa procurar ações para que possamos auxiliá-los. Então, muitas das ações elas vêm nesse sentido de auxiliar para que os nossos alunos permaneçam e eles consigam ser diplomados. Professor Eurides, todo diretor de campus, digamos assim, ele tem que ter um pezinho na política, indiretamente, porque a gente percebe, inclusive aqui na UniOeste, a participação, muitas vezes, de alguns deputados, né, na liberação de recursos, de verbas, e isso, claro, é positivo, né, porque tudo que vem para se somar para a universidade é significativo. Sim. Mas tem que ter esse contato, tem que fazer esse meio de campo aí, é uma universidade pública, mas também tem que ter essa questão do papel político em paralelo para você conseguir sempre mais e poder realizar mais. Como é que é isso? Você já tem um entrosamento com algumas lideranças políticas estaduais, ou isso vai se construir a partir do momento que, no caso da sua eleição, né, se confirmar no dia 5, a partir daí que você vai intensificar essa questão de buscar contato com deputados e tudo mais? A UniOeste, por si só, é um grande cartão de visita, né? Hoje, nós temos um papel muito bem desempenhado pelo professor Alexandre, o reitor. Talvez uma das grandes atribuições que nós temos. Mas nesse trânsito, sempre é importante e é necessário. Então, muitos dos recursos eles são buscados via os nossos parlamentares, tanto a nível estadual quanto a nível federal, né? No caso de nós sermos escolhidos, nós estaremos intensificando essas proximidades. Nós precisamos ter essa sintonia com os nossos representantes, principalmente aqueles que estão aqui na nossa região, né? Então aqueles que representam a nossa região, mas normalmente nós fazemos um trabalho conjunto, né? Com as direções de campus, juntamente com a reitoria, e a nossa proposição é nesse sentido, de nós estarmos trabalhando por uma UniOeste cada vez mais unida. Chama União e Trabalho, então essa chapa que é constituída agora. Então nós vamos estar dando continuidade a esse trabalho, essa sintonia, com essa sensibilidade política, buscando os nossos representantes parlamentares, né? Então, aqueles que quiserem contribuir conosco na universidade. Mas é um trabalho que precisa ser feito, né? Muito dos recursos, tudo aquilo que está além do previsto no orçamento, normalmente nós buscamos via essas representações, além de concorrer aí a diferentes editais que são disponibilizados pelas agências de fomento, né? Tanto a nível estadual quanto a nível federal, para que nós possamos sempre estar avançando aí na universidade. Professor, faltam poucas semanas aí, acho que 2 semanas ainda de campanha. Como Sim. É que está a expectativa para essa reta final? Tem debate pela frente? Como é que está isso? Sim, nós temos um debate marcado para o próximo dia 26. Teremos uma
uma edição na parte da manhã e também depois uma edição no período noturno. Então, as expectativas são muito boas, vai ser uma oportunidade de nós juntos estarmos apresentando as nossas propostas, o outro candidato também apresentando as propostas, a comunidade vai ter oportunidade de refletir, de participar. Eu considero que é um momento extremamente rico nessa oportunidade de que haja participação da nossa comunidade, de ouvir, de ver os candidatos frente a frente, interagir cada vez mais e poder principalmente sugerir. Eu considero que é uma grande oportunidade que eles têm de estarem aí sugerindo aí nas propostas que estão aí para serem analisadas, debatidas e discutidas. Professor, chama atenção nessa eleição para a direção do campus, 2 engenheiros agrônomos. Isso mostra a força do Centro de Ciências Agrárias no campus. O que a gente pode entender? Que leitura a gente faz disso? São 2 agrônomos concorrendo ao mesmo cargo. Nós participamos de vários debates aqui no campus, especificamente. Naturalmente seria de que os diretores de centro pudessem ascender à direção geral do campus. Não houve esse interesse. E havia uma colocação que seria interessante nós experimentarmos alguém oriundo do Centro de Ciências Agrárias na direção geral do campus, inclusive um próprio anseio do centro. E esse debate ele foi sendo ampliado, foi sendo discutido, e havia outros nomes também que tinham sido pautados, mas por diferentes motivações não avançaram, não foram colocados aí à disposição, e nós fomos consultados, e pelo propósito, pelo projeto que é estabelecido, pela forma como ele foi construído, nós acabamos concordando também e nos colocamos à disposição. Então, de qualquer forma, nós teremos aí na direção geral do campus um engenheiro agrônomo. Esse ano também tem uma eleição com uma pegada diferente, parece que vai ser online, algo assim, algo que não teve na última eleição da UniOeste. Isso mesmo. A escolha ela vai ser no formato online, ela vai transcorrer toda eletronicamente. Nós experimentamos esse sistema já no último ano, na escolha das coordenações dos cursos de graduação e nas coordenações dos programas de pós-graduação. Então, é um sistema extremamente seguro, várias instituições já utilizam esse sistema e nós vamos estar agora colocando ele à disposição para as eleições gerais. Então, serão escolhidos os diretores de centro, direção geral de campus e reitor e vice. Tudo isso vai possibilitar que já se durma sabendo da vitória ou da derrota. Exatamente. Mas a confiança está bastante grande, professor Euridice. Sim, acreditamos aí que nós vamos ter sucesso nesse projeto, um projeto voltado para a instituição, construído aí por várias mãos, muitas mentes se dedicaram aí e estamos colocando aí toda uma trajetória, toda uma experiência à disposição para que nós possamos levar isso à frente, pensando sempre na nossa universidade, não fazendo papel de a ninguém, nem de situação, nós estamos pensando na nossa universidade, o bem para nós, o bem para todos, então, para união e trabalho aí para a nossa UniOeste, é isso que nós pensamos, por isso que nós acreditamos que nós teremos sucesso nesse sentido. Foi uma satisfação recebê-lo aqui, falar um pouquinho dessa eleição que se aproxima aí dia 5 de outubro, e ouvir essas propostas, suas propostas, esse olhar para a universidade, a UniOeste, uma instituição tão importante para Marechal. Eu deixo aberto aí para suas considerações finais, o que de repente a gente não comentou, enfim, fique à vontade para falar o que ainda não falamos ou o que queira falar aí para os telespectadores. Eu tenho que agradecer a oportunidade de ter um espaço e com isso nós temos uma abrangência muito maior, que só lá na universidade nós não conseguimos. É um exemplo do que nós queremos estar atuando na gestão aqui do campus, na gestão da universidade. Nós precisamos dessa proximidade, nós precisamos estar muito mais integrado à nossa sociedade, que com isso nós vamos crescer, todos nós vamos crescer juntos. Então aqui só agradecer a oportunidade e deixar aqui o nosso reconhecimento, pelo trabalho excelente que vocês desenvolvem aqui na nossa região. Então,
e fortalecer cada vez mais essas relações no sentido que nós possamos estar aí crescendo juntos. Muito obrigado. Vamos ver então se no dia 5, no dia 6 a gente volta a conversar. Certo. Desejamos sucesso aí na campanha, nessa reta final, que tudo dê certo, né, professor? E, enfim, sucesso. E se der certo, de repente dia 5, dia 6 a gente volta a conversar. Muito obrigado, estaremos à disposição. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.